Síndrome não é uma condição isolada. Então, se você sente hipoglicemia, enjoo de manhã, irritabilidade, falta de energia, cansaço persistente mesmo dormindo bem, sinais de dermatite, acne persistente, coceira pelo corpo, na região da virilha, candidíase vulvovaginal, micoses, queda de cabelo, cabelo sem vida, sem crescimento. Não estou falando do formato do fio, mas estou falando daquele cabelo que não melhora. Problema para ganhar massa muscular ou perder peso, um corpo que não responde ao estímulo. Então, quando falamos de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome é reunião. Então, sempre que vocês escutarem falar sobre síndrome, e hoje o tema é síndrome fúngica, vamos entender detalhes dessa epidemia oculta, como diz a professora Denise Carreiro no incrível livro dela, você vai linkar os sinais e sintomas que estão acontecendo aí do outro lado. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de vídeos que acontecem todos os dias pela manhã explicando a síndrome fúngica. Então, se você está assistindo o conteúdo gravado, eu sugiro que venha ao vivo para poder participar, perguntar, porque a ideia aqui é interação, então sempre eu deixo os minutos finais ali, 10, 15, 20 minutos ou até esgotar aqui o número de perguntas para esclarecer as dúvidas, porque é para entender. Quanto mais a gente consegue se aprofundar no conteúdo, a gente eleva o nosso nível de consciência, então a gente consegue despertar muitas vezes de um poço ali que a gente está ali, um poço profundo, ou tem uma neblina escura que a gente não consegue ver o que está acontecendo, está agarrado muitas vezes em tratamentos que não funcionam, e a gente tem aquela sensação que está fazendo de tudo, que já fez de tudo, mas não melhora, e que na verdade é essa neblina, é essa escuridão que está à frente dos olhos que a gente precisa retirar para melhorar. Então vamos lá. Como eu disse para vocês aqui no início, síndrome é o conjunto de 2 ou mais, 2 a 3 sintomas no mínimo para ser considerado aí síndrome. Então vamos pensar em 3 sinais e sintomas que pode estar acontecendo aí do outro lado. Há muitas pessoas que carregam sintomas às vezes a vida inteira e não conseguem associar isso a um quadro de síndrome fúngica, e tem outras pessoas que podem ter tido esse problema há pouco tempo pelo uso, por exemplo, de algum corticoide, de algum antibiótico. Então teve uma infecção de repetição ou teve um quadro infeccioso e usou um antibiótico, e isso pode ter despertado aí, pode ter sido gatilho para despertar uma síndrome. Só que dificilmente isso não está associado a uma alimentação que não é compatível com a fase de vida da pessoa. Há mudança ali no cenário, então ela teve uma infecção, essa pessoa teve uma infecção e precisou usar uma medicação, um anti-inflamatório, um corticoide ou um antibiótico. Associado a isso já vem uma desnutrição mesmo, a pessoa comendo ali o prato bonitinho, colorido, ou não tão perfeito assim, mas ela estava se sentindo relativamente bem, ok, com aquela alimentação. Só que nós estamos numa curva aí de envelhecimento, então uma curva de declínio. E muitas vezes essa curva não é acompanhada com mudanças alimentares, com suplementos específicos, com adequação, principalmente aí por conta dessa variação hormonal. Isso não é observado, a gente não percebe que está envelhecendo. Eu digo isso, gente, por experiência própria, porque eu vivi isso na pele. E aí tem esses 2 grupos de pessoas. Então essas que tem nos últimos 30 dias acontecer algum episódio, pode ter sido mais, tá? Estou usando como exemplo. Tem pessoas que carregam esses sinais e sintomas a vida toda. Eu vou dar um exemplo aqui mais profundo para vocês. Dentro da minha casa, quando eu escutei a primeira vez falar sobre síndrome fúngica, eu estava num congresso, tinha ganhado um congresso, teve um sorteio na minha faculdade de nutrição funcional, e eu fui para esse congresso, e lá estavam os conteúdos da professora Denise Carreiro. Eu me formei em 2009, tá? E quando eu entrei em contato com aquele mundo, eu falei assim, onde eu estava? Que é isso? Porque era um conteúdo muito além e muito mais profundo do que a gente vê numa faculdade, claro, porque a faculdade é a base. E aí depois você vai construindo ali o seu castelo de informação. E eu falei, que é isso de síndrome fúngica? Que eu comecei a olhar os sinais e sintomas dentro da minha casa, não diretamente em mim, porque a gente consegue observar mais no outro do que na gente. Eu comecei a observar nos meus pais, eu comecei a observar ali aquelas queixas que minha mãe tinha há muitos anos, de micose, de rinite, uma bendita sinusite, que ela sempre estava ali usando um sprayzinho pro nariz. Então, um problema de acne persistente, sempre estava com problema na pele, uma rosácea, processo inflamatório.
Então, a dificuldade de ganhar massa magra, osteopenia, depois avançou para osteoporose, assim, num piscar de olhos, e que não tem nada a ver com cálcio, tá? Na verdade, é um desequilíbrio ali de minerais, uma síndrome de má absorção, que é causada também pelo quadro de síndrome fúngica. Comecei a olhar para o meu pai, que tem síndrome metabólica, e que também tem ainda, né? Porque, gente, cada um é responsável pela sua vida, eu estou disponível para ajudá-los, claro, mas eles têm um poder de decisão sobre a vida deles. Então, não necessariamente a pessoa quer melhorar, né? A pessoa, às vezes, sabe que tem um problema, mas quer conviver com esse problema. E tudo bem, não tem certo e errado. E no caso do meu pai, ele tende a melhorar um pouco, mas ele não segue ali uma prescrição e tudo mais. É algo muito mais profundo, tá? Então, no caso dele, um ganho de peso, um problema de micose persistente, a síndrome metabólica, porque é chamada de síndrome porque é também um conjunto de sinais e sintomas, né, alterações ali de dislipidemia, de ácido úrico, enfim, que não vem ao caso a gente conversar sobre isso hoje. Então, eu comecei a enxergar isso dentro da minha casa. Eu falei assim, nossa, isso é mais frequente do que eu imagino. Então, com certeza, tem muitas outras pessoas passando por esse quadro. Só que eu já estava ali num quadro de síndrome fúngica, eu não consegui enxergar esse episódio, muitas vezes por conta da idade. Então, ali a fase dos 20 e poucos anos, a gente corrige, faz pequenas alterações na alimentação, a gente tem uma melhora ali pontual, mas não é uma melhora 100%, a gente não tá no auge, né? Quando há deficiência nutricional e há também um crescimento fúngico, a gente fica no nível mediano, e aquele nível mediano de saúde, para mim a fase de vida ali, dos 20 e poucos anos, para mim eu achava que aquilo era ok, aquilo era o normal, porque eu convivia com muitas outras pessoas com problemas bem mais sérios. Então, eu não ligava tanto para esse quadro de síndrome fúngica, que estava já despertando, já estava criando suas raízes, os seus micélios, suas ínfas, né? Quando a gente pensa em fungo, ele cria como se fossem umas perninhas assim. A gente não vê isso, mas é o que acontece nos alimentos e também dentro de nós. E a raiz disso, minha gente, a raiz disso não é na parte do corpo que mais te incomoda. Então, se aí está te incomodando a vagina, se aí está te incomodando, por exemplo, a pele, o lado de fora, o problema, a raiz, né, é intestino, começou lá. É um quadro de disbiose, que amanhã vamos falar mais profundamente sobre disbiose. Então, esse desequilíbrio, esse crescimento fúngico começou lá dentro dos intestinos. Então, no intestino delgado começa essa proliferação que a gente não vê, a gente não percebe, né, a olho, mas a gente sente. Então, aquela fome excessiva, aquela necessidade de ter que comer o tempo todo, principalmente alimentos que nutrem mais os fungos. Aquela sensação, como eu disse no início, de cansaço persistente, de fadiga que não melhora. Aquela sensação de impotência no sentido de não conseguir realizar, de estar sempre desmotivada ou desmotivado, que isso pode acontecer com homem ou com mulher. A questão da libido, da falta de desejo sexual, porque a libido mexe a questão do eixo hormonal, mas a falta de desejo sexual, muitas vezes relacionada aí por disfunção de vitaminas, não necessariamente só a questão da autoestima do lado de fora, mas porque falta ali nutrientes para você elevar a sua autoestima. Então, quando pensamos no quadro de síndrome fúngica, é muito amplo os sinais e sintomas, porque o despertar em cada pessoa é individual, em cada órgão. O órgão de choque de cada indivíduo vai ser único. O meu órgão de choque, que causou a dor, o impulsionamento, o chute na porta, literalmente, foi a pele. O seu órgão de choque pode ser a pele, mas ali da questão da vulva, da vagina, que despertou esse olhar para a síndrome, que talvez antes você só olhava para a candidíase isolada. Você não conseguia pensar nisso como uma síndrome que estava se instalando aí no seu corpo há meses, ou às vezes há anos, e que isso tem relação com todo o resto, né, da cabeça aos pés. Então, aqueles quadros persistentes de coisas que a gente carrega, que a gente acha assim, uma micose, apareceu ali na pele, sumiu, uma micose de unha começou e parou. Não sei se você conhece alguém que passa por isso, se conhece, orienta essa pessoa, compartilha o conteúdo para essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa não sabe, gente, não sabe que isso pode ser uma síndrome fúngica,
porque ali o corpo já está gritando os sinais, né? Quando há uma micose ou uma candidíase vulvovaginal, o corpo já está gritando. E aí a questão das queixas estéticas que eu falo sempre para vocês, da pele e do cabelo, e a unha está associada, porque pele, unha, cabelo ali anda junto, tem a questão da inibição de absorção de nutrientes. Então, o fungo ele vai competir ali no sítio de absorção, então há uma briga com as bactérias, ele vai competir com a absorção de nutrientes. Então, quando a gente pensa em nutrientes que é para pele e cabelo, vitamina A, zinco, biotina, por exemplo, tem muitos outros, tá? Mas falando especificamente aí desses, essa competição de absorção, ela fica acirrada com esse crescimento. Então, aquilo que você come não vai ser suficiente para te nutrir fungo e também ajudar ali as boas bactérias a produzirem as vitaminas, os antibióticos naturais, que é esse o papel delas. E que muitas vezes elas foram ali, cortadas, porque houve um quadro de uso de antibiótico. E aí o quadro de uso de antibiótico, gente, não tô falando que não é para usar medicações, tá? As medicações têm o seu valor, elas são necessárias em caso ali que o peso da medicação vale muito mais do que a consequência que aquela medicação vai te trazer. Só que eu tenho que estar ciente que quando eu uso uma medicação, um corticoide, um antibiótico, um anti-inflamatório, eu tenho que vir com tudo na terapia nutricional. Caso contrário, isso pode piorar ainda mais o jogo. Então, ao invés de você ganhar, vencer o seu jogo, você vai começar a perder. Porque você não conseguiu colocar ali, dentro da sua casa, né, a construção necessária para você manter e receber os inquilinos, os moradores, que são as boas bactérias. E gente, não tô falando de probiótico, eu tô falando de microbiota natural, que a gente entra em contato, que a gente tem ali o nosso ecossistema natural dentro de nós. Só que se eu entro com uma medicação, fico ali, medicação, 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 e há outras medicações, tô falando nessas aqui pontuais, e a pessoa não encaixa essa terapia, olha, eu arrisco dizer que essa pessoa vai carregar sinais e sintomas aí ao longo da vida dela. Ao longo da vida dela, ela vai ter ali uma vida entristecida muitas vezes, deprimida, por conta de um ecossistema que foi ali descompensado pela medicação e que não foi bem nutrido depois. Então, por isso o termo pessoas bem nutridas, porque a gente precisa manter o meio bem nutrido se a gente quer florescer. Então, se a gente quer se sentir bem, quer ter essa vitalidade, quer ter desejo sexual, quer ter ali a estética necessária para elevar a autoestima. Isso não tô falando de perfeição, é de biotipo que cada um gosta em si. Tudo isso é reflexo ali do eixo intestino, tá? Começa ali. Então, se começou uma bagunça e essa bagunça não foi organizada, a tendência a longo prazo é piora, tá certo? Então, a gente precisa cuidar não só do órgão de choque, não só aquela parte do corpo que está doendo em você. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês e muitas vezes passa rápido e nem sempre eu vou conseguir acompanhar aqui na ordem que vocês me mandam as dúvidas, tá? Mas eu queria saber se está fazendo sentido para vocês o que é a síndrome fúngica, tá? Que é o tema de hoje. Eu vou até colocar fixo aqui, que no começo eu não botei. E tem gente que pergunta o que é SF. Sempre que vocês... Eu sei que há muitas pessoas novas por aqui. Sempre que você vê eu colocando assim, SF é síndrome fúngica, tá? É a sigla. É só pra não ficar grandão toda vez que a gente vai conversar. Ó, vejo aqui, autoimune, gente, quadro autoimune. Então, aquelas doenças que não sabe se a causa. Então, o que causou a doença? Um Hashimoto, uma psoríase, um problema intestinal? De onde veio o gatilho? O que ocasionou? Não se sabe. Então, o quadro autoimune está fortemente relacionado com síndrome fúngica, tá? Tem casos aí, eu não atendo criança, minha frente de atendimento não é esse, mas eu sei que há muitas mães e muitas pessoas que estão querendo se tratar e que têm filhos também que têm sinais e sintomas de síndrome fúngica. E eu já adianto que autismo está fortemente relacionado, isso é uma das paixões da professora, por exemplo, Denise Carreiro, que ela sempre fala nisso, do eixo ali, crescimento fúngico e autismo por conta das questões de hipoglicemia, a transpiração excessiva, a irritabilidade, os problemas ali
comportamentais. Então, as mães e os pais, né, que se cuidam, acabam refletindo isso nos filhos, tá? Então, eu só quis fazer essa deixa porque eu sei que tem muitas mães aqui que acabam comentando isso. E eu vejo aqui vocês relatando dos problemas de dermatite, tá? Dermatite seborreica, dermatite na pele, coceiras ou processos alérgicos que vão e voltam. Isso está fortemente relacionado. A síndrome fúngica é um conjunto. Então, se eu tenho algo isolado, Sheila, só me incomoda a acne, não me incomoda mais nada, eu tô perfeita, eu tô maravilhosa e só estou com a acne. Isso pode ser um sinal? Isso é um sinal de desequilíbrio, isso é um forte sinal de desbiose, de permeabilidade intestinal. Aí precisa entender os outros sinais para ver se o seu quadro é de síndrome fúngica, se há esses outros pontos. Onde vocês enxergarão isso com mais precisão? Na semana do desafio, a partir do dia 18, a gente vai fazer um passo a passo ali de rastreamento, de teste de desbiose, de teste de síndrome fúngica, rastreamento metabólico de cada parte do corpo. Então, tudo isso ficará muito claro, tá? Então, essas dúvidas que provavelmente estão surgindo aí, será que eu tenho? Será que isso tem relação? Na semana do desafio, a partir de dia 18, se você não fez a sua inscrição, o link tá no perfil, tá? Eu te convido a fazer pra gente realmente entender a sua cronologia, a sua história, para você colocar um ponto de partida. Porque se eu começo e paro alguma coisa, se eu nem sei o que eu tô tratando direito, se eu pego e faço uma reeducação alimentar, se eu pego e faço uma dieta X ali, fico aplicando aquela dieta sem nem saber muito bem o que está, qual é o objetivo específico daquela dieta, porque dieta é estilo de vida, a dieta é aquilo que a gente consome com mais frequência. Não é o caminho mais adequado para eu me livrar de um quadro aí persistente, uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. Eu uso sempre o termo para vocês aqui, terapia nutricional, porque é a forma correta de tratar. Eu tenho data para começar, data para terminar, e depois eu começo um ciclo alimentar, que é chamado de dieta, e dieta é o que você decide comer. São os hábitos aí da sua família, são os hábitos que você tem ali com seus filhos ou com o seu parceiro, com a sua parceira. Isso é dieta. Tá? Então, se você come pizza todos os finais de semana, a pizza faz parte da sua dieta, por exemplo. Não estamos falando se é certo ou errado, tá? Inclusive, ontem eu comi uma pizza aqui maravilhosa, uma pizza low carb que tem aqui em São Paulo. Depois eu coloco umas dicas aí pra vocês, tá? Cada lugar que eu tô, eu vou colocando aqui as dicas. Quem me acompanha nos stories acaba vendo aí com bastante frequência. Ó, a Alexandre colocou aqui. Você afirma que em muitos casos a síndrome começa no intestino. Nesse sentido, há relação entre síndrome fúngica e doença de Crohn? Sim, a síndrome tem relação com outras síndromes, inclusive síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e outros pontos que eu coloco sempre com bastante frequência nos posts, quem acompanha já há algum tempo aqui no feed. Eu sei que quem é nova está entrando em contato com isso agora. Então, por que tem relação? Porque mostra que há desbiose. Então, algo levou a esse quadro de desbiose. E essa cronologia de desbiose, gente, às vezes para entender isso, não é em uma semana. Não é que é difícil o tratamento da síndrome fúngica, eu estou falando o autoconhecimento. Então, entender essa cronologia, essa história. Lembra que eu comentei aqui no início, quem estava, da minha mãe? Do quadro persistente dela? Então, quando eu vi o meu quadro... Pode ser, gente, não é certo isso, mas pode ser que desde a gestação ela já havia apresentado sinais e sintomas. Então, a pré-concepção já aconteceu com a presença ali de um ecossistema de bichinhos, de bactérias, de fungos em desequilíbrio, porque o meio vai ter esses bichinhos, a gente não tem como eliminar. Por isso que essa questão de, vou usar o antifúngico de novo e de novo e de novo, não é legal, porque a gente vai ter a presença, teremos ali a presença dos bichinhos e a gente precisa aprender a conviver bem com esses bichinhos. Claro que o supercrescimento precisa ser tratado, a gente precisa quebrar biofilme. E isso no método eu ensino, eu explico como é feito, se a pessoa decide usar a medicação, o que tem que ser feito na parte da suplementação, se a pessoa entra com a suplementação antifúngica, como é feito o processo certinho. Esse biofilme precisa ser quebrado. E quando há uma doença que não se sabe a causa, aconteceu aí uma doença de Crohn, aconteceu aí o hipotiroidismo de Hashimoto, aconteceu, por exemplo, comigo o eczema, surgiu ali, a mão ficou totalmente cheia de bolhas, coceira danada, cabelo, couro cabeludo coçando também, acne. Não é do nada, gente, não é do nada.
o nosso corpo ele vai dando sinaizinhos, ele vai nos avisando, só que a gente nem sempre consegue ver exatamente o ponto da neblina. Esse ponto da neblina nem sempre nos é tocado nesse assunto em algum momento, na hora que a gente recebe uma prescrição. Então talvez você tenha recebido o diagnóstico de doença de Crohn e não foi tocado de uma forma profunda uma terapia nutricional adequada para fungo e bactéria. Talvez isso não tenha acontecido com você. E se isso não foi aplicado, já achamos aí um forte erro do porquê a melhora não veio. Você não está colhendo frutos. Não há remissão. Então tem remissão e tem cura, tem esses dois pontos que a gente precisa buscar. A gente precisa viver bem. A gente não está aqui para viver mais ou menos. A gente está aqui para buscar o nosso melhor de saúde, tá? Então é excelência. Claro que cada um tem o seu nível de busca, mas viver carregando sinais e sintomas, carregando doença, carregando dor, não é para ser assim. Nós estamos em 2021, há tantas ferramentas, gente. A nutrição ela é tão poderosa. Os nutrientes é o que faz a nossa máquina funcionar. O nosso corpo, pensa num carro sem manutenção. O que vai acontecer com esse carro? Pifa. Então, se na fase dos 20, na fase dos 30, na fase dos 40, tá tudo mais ou menos igual, o carro pifa. O carro vai pifar, tá? Pode pifar. E na maioria das vezes, quando pifa, né? Aí pode fundir, já vem fundindo o motor. E a gente não quer fundir motor, tá? A Paty colocou: tenho 35 anos e desde os 12 anos urticária. Adianta passar remédio, as bolhas aparecem. Não adianta passar remédio. Urticária, desidrose, que foi o meu caso, né? A dermatite, eczema desidrótico. Tem que tratar a alimentação, tá, Paty? Eu arrisco dizer que você nunca fez um passo a passo correto da alimentação para melhorar essa urticária. O que é esse passo a passo correto, gente? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu diminuí um pouco açúcar, eu sei que os ultraprocessados fazem mal. Gente, isso é reeducação alimentar. Isso é o básico, né? Quando a gente pensa em alimentação tradicional, aquelas propagandas antigas, né? Da margarina, do pão na mesa, as coisas que a gente hoje já tem mais clareza, isso é muito nítido. Nos últimos 10 anos foi caindo aí as máscaras de muitos produtos. A gente sabe que isso dentro de uma alimentação, de uma dieta, não faz bem, mas terapia nutricional é outra coisa. Por isso que quando vocês escutam falar assim, olha, o grupo do limão, ele não é tão legal. O grupo do limão, não tô falando de todas as frutas cítricas, tá? Tô falando dos citros específico, laranja e limão. Não é legal para o tratamento da síndrome fúngica na fase inicial do ciclo. Fala, nossa, mas não é uma fruta rica em vitamina C, porque terapia nutricional é algo bem específico. É um tratamento pontual para a gente fortalecer o seu corpo, deixar o seu corpo de férias. Então, vamos deixar ele de férias, fortalecer, para depois ele conseguir combater invasores, para depois ele conseguir ali ter uma boa absorção dos nutrientes que você come via alimentação, para você ter o seu envelhecimento da forma saudável e não carregar um montão de doenças, ter que carregar o uso de um monte de medicações. Então é o fortalecimento, é as férias que você dedica ali ao seu corpo, assim como você dedica férias a você quando você está trabalhando demais. E também, gente, complemento que quanto mais o estresse, porque muitas pessoas falam assim, mas o estresse acaba sendo o ponto ali, quando eu tô muito estressado, eu sinto que esses problemas pioram. O estresse, ele é como se fosse a última gotinha ali do balde. Esse balde ele já está cheio há algum tempo. Então, a sua cronologia de alimentação, de escolhas alimentares para se fortalecer, não está sendo suficiente ao longo das décadas. E isso foi ali enchendo o seu balde. E a última gota vem normalmente com algum pico de estresse. A ordem pode mudar, tá? Cada pessoa pode ser de um jeito. Então, essa última gota vem e você vincula isso só com uma situação de estresse, com uma briga, com algum problema no trabalho, com alguma coisa diferente que tenha acontecido no seu dia. Mas dificilmente o estresse está isolado. Há ali em conjunto um problema bem forte com a alimentação, tá? Então, a nutrição não está adequada para aquela fase de vida da pessoa. E sempre que estamos em situação de estresse, no sentido que não necessariamente a gente está chateado, está zangado, está acontecendo alguma coisa ruim, só a gente está trabalhando muito.
Por exemplo, eu estou trabalhando muito, então isso pode elevar o meu nível de estresse. Então, esse trabalho excessivo exige mais nutrientes. Se nunca te falaram isso, hoje você vai sair daqui já com essa mensagem. Então, se o nível meu de cognição, de aprendizado ou de troca ali por alguma situação, você está sendo cuidador de alguém, está acontecendo alguma situação difícil na sua família, esse nível de estresse sobe um pouco mais, o seu corpo precisa de mais nutrientes. Tá? Então você precisa muito mais do que quando você está ali numa situação normal. Então isso pode exigir sim suplementação. Isso pode exigir sim ali um fortalecimento da terapia nutricional se você está com síndrome fúngica, tá? Então não é igual, não é um piloto automático, tá? A questão de suplementação, por isso que às vezes vocês veem também eu colocando a uso pontual. Sempre que é uso pontual, quer dizer que seja ali 2, 3 dias, seja naquela semana, há uma necessidade daquele nutriente ou daquele alimento específico. Depende do que você está sentindo. Igual na reação de eliminação de fungos, quando a pessoa decide usar ou um antimicrobiano ou um antifúngico, por exemplo, pode causar uma reação de eliminação, que é algo pontual, um leve incômodo, em algumas pessoas mais, outras menos, depende aí do nível de crescimento fúngico. E aí há o uso pontual do carvão ativado, tá? De acordo com sinais e sintomas. Então, a suplementação, os nutrientes, as ferramentas que a gente tem na nutrição, elas são muito valiosas e muito poderosas para não serem usadas. E eu sei que essa informação, esses detalhes, eles muitas vezes não vêm em conjunto com uma prescrição medicamentosa. São raras. Acho que, na verdade, assim, gente, eu nunca recebi em consultório ou ambulatório, quando eu atendia, um papelzinho de um profissional falando, olha, essa pessoa precisa de uma terapia nutricional ali específica. Normalmente é uma dieta para emagrecer, tá? E é muito mais profundo. A nutrição é muito mais que isso, tá? É muito mais do que o emagrecimento. O abdômen legal, o corpo legal, isso é uma consequência, tá? Isso chega. Quem quer, eu quero tratar síndrome fúngica e também quero isso, eu quero ganhar um pouco de massa muscular. Tá associado, gente. Eu trato uma coisa, aí eu favoreço o meio para outra, tá bem? Então, isso pode acontecer. A Andrea colocou aqui, tenho micose nas unhas desde 2004. Como acabar de vez com ela? Unha das mãos e dos pés e queda de cabelo. Você está num forte quadro de síndrome fúngica, Andrea. Então, te adianto dizer que é só passar um esmalte aí, um uso pontual de uma medicação. Vou usar um fluconazol ou vou usar até mesmo a terbinafina. Vai adiantar o tratamento ali? Lembra que se eu só quero limpar o invasor, eu quero limpar o fungo. Mas o fungo não é natural do meio? Ele é natural. Então, como eu faço para conviver? Eu posso, claro, quebrar biofilme e tratar esse problema. Mas como eu faço para conviver bem com o fungo para ele não voltar? Para esse problema realmente ir embora? É aí que entra a terapia nutricional. Então, o que te falta ali é o tratamento certo. Não é normal, gente, conviver com esses problemas. É comum. É comum, eu digo, na minha prática clínica. É comum, assim, no meio da área da saúde. Talvez para vocês, você fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar. É realmente incomum para quem não é da área da saúde, mas é muito comum na área da saúde, porém não é normal. A gente não pode achar normal ter esse tipo de problema, tá? Não conviva com isso, tem tratamento, Andréia. Você vai se livrar desse quadro. Inclusive, essa semana eu vou fazer lives também à noite, às 7h59. E tem um caso de uma bem nutrida que fez o tratamento no método, que ela também tinha queixas semelhantes à sua. Então, talvez você se identifique com a história dela. Vai ser de segunda a sexta-feira, às 7h59 da noite. A história aí de quem venceu, de quem está em tratamento aí do método e que acredita no poder da nutrição. Eu sei que a nutrição, o alimento, muitas vezes, ele vem só como um conforto ou para matar a fome. A gente foi conduzido a enxergar para a comida, olhar para a comida desse jeito. Mas ela é poderosa, viu? Ela tem muito, muito valor. Muito valor. E conforme vocês vão entendendo isso, essas chavinhas vão virando, o brilho nos olhos para um prato de comida, a gente vai ficar muito mais agradecido pelo alimento. Não só por a gente não passar fome, mas também pelo poder de cura que aquele alimento tem na nossa mesa. Então a gente valoriza cada vez mais. E esse poder de gratidão que a gente carrega olhando para a comida, faz com que a gente se recupere mais rápido também. Então eu convido vocês a também olharem dessa forma para a comida de vocês, que isso com certeza vai ajudar no tratamento, tá?
Sobre os alimentos, eu sei que há muitas dúvidas. Ah, Sheila, eu posso comer isso? Não posso? Quais são os alimentos que melhoram a candidíase? Reforço que a candidíase ela está em nível intestinal. Então, quando a correção dos alimentos, do passo a passo é aplicado, você melhora o intestino e isso vai refletir na sua vagina, que é isso que está te incomodando, causando dor. Por isso que só passar a pomada ali isolado, você já pode ter tentado isso algumas vezes e não ter resolvido, tá? Eu adianto aqui para vocês, alimentos com potencial de causar alergia, quando eles são consumidos em conjunto, eles vão piorar o quadro, tá? Eles vão deixar a tua alimentação mais difícil. Então, nem sempre o comer ali um prato repleto de coisas, muitas coisas misturadas, vai facilitar esse processo de recuperação. Só para ficar mais claro, quando eu falo recuperação, lembra quando uma pessoa está internada, acamada, ela está num processo de recuperação ali. Então, há um cuidado com a alimentação daquela pessoa, a terapia nutricional específica para a recuperação dela. E ela segue aquele direcionamento normalmente durante 7 dias, que é o período que ela fica ali em internação e depois ela recebe alta. Cada caso um caso, mas de uma forma generalizada esse caso. Na terapia nutricional, o ciclo inicial de 21 dias é exatamente para isso. Para você deixar o seu corpo de férias. Então, você vai tomar cuidado com esses alimentos que são de difícil digestão, que o teu corpo ali precisa ter um trabalhão para quebrar, para absorver. Você vai dar férias para você poder fortalecer o meio, tá? O mais importante de hoje, da mensagem que eu quero transferir aqui para vocês, é entender que síndrome é algo comum, não é normal, e que esse conjunto de sinais e sintomas precisa ser enxergado por você. Nenhuma outra pessoa te conhece melhor do que você. Então, se você chega muitas vezes só querendo corrigir ali a vulva, a vagina, ou uma micose, ou um quadro alérgico, tô com rinite, ou tô com problema da mão, assim como eu fiz, tá? Então, fui no médico, tô com esse eczema aqui, o que é isso? Por que apareceu? Quando a gente não separa um tempo pra gente, pra resgatar, pra olhar pra nossa história, e resgatar todos os sinais e sintomas que a gente está carregando e que às vezes a gente não tem tempo para olhar para si. Se não parar para fazer isso, você vai continuar tratando só o problema, né? Então, eu tô ali só tratando, aliviando o sintoma, é essa a palavra certa. Eu só estou querendo aliviar o sintoma. E se isso resolvesse, estava ótimo, gente. Mas não resolve. Você alivia o sintoma de uma maneira pontual, é igual uma mulher que tem uma TPM e tá com cólica. Tá com cólica e tem cólica sempre toma ibuprofeno, que é o Advil, essas medicações para aliviar a cólica. Ela tá só aliviando o sintoma, ela não tá tratando a causa, porque cólica não é normal. Não é normal uma mulher ter cólica. Imagina a mulher até chegar na menopausa vai viver com cólica? Isso é anormal. Isso tem a ver com nutrição. No caso do quadro fúngico, tá? Independente de qual seja o seu conjunto, você precisa resgatar ele, começar a olhar para esses sinais e sintomas, tirar um tempo para cuidar de se priorizar, estar bem, né? Para você poder se dedicar ao outro, ou poder se dedicar às suas tarefas, para você poder brilhar. Porque quando você estiver 100%, ninguém segura. E o 100%, gente, eu não tô falando 100% de estar tudo perfeito, de nota ótima, mas o 100% quer dizer que você está fazendo o que precisa ser feito para evoluir a sua escada da nutrição. Então, subi esse degrau, eu tava mal aqui, melhorei isso. Agora eu vou subir mais um ponto. Nossa, eu tava com muita queixa de dor de cabeça, com a pele, melhorei isso, agora eu vou pro outro ponto. E eu vou melhorando e melhorando a cada semana, a cada mês, tá bem? E é assim que tem que ser. Agora, para quem só quer aliviar sintoma, Sheila, eu só quero aliviar o sintoma, só quero uma medicação para tratar isso. Aí tem que buscar o médico, tá? Aí busca o médico para receber a medicação e você alivia, tira ali a dor, alivia o sintoma e continua levando a vida da mesma forma. Agora, se você quer realmente tirar isso e não ter de novo e saber o caminho, caso apresente algum sinal e sintoma, saber o que fazer para ter excelência ali nos seus resultados, aí eu te convido a acreditar no poder da nutrição, tá bem? Que eu falo sorrindo porque, gente,
não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Ó, a Sheila colocou aqui, nunca tinha ouvido falar, mas me identifiquei muito. Tenho infecção urinária de repetição e cansada de tomar, aqui ela colocou o nome do antibiótico. Isso é bem comum, infecção urinária, ali a questão da região íntima, há outras queixas bem frequentes, né? Pode ter uma coceira muito persistente, que pode levar uma coceira na virilha, pode ter outros quadros assim de baixa imunidade, que está associado com herpes, com verruga, com afta, que tem também o link ali com o processo digestivo. Então, a herpes, muitas mulheres às vezes têm até medo de falar sobre isso, não se sentem confortável, mas isso é uma sinalização do corpo de baixa imunidade. A maioria da população, não digo todos, mas a maioria já entrou em contato com o vírus, seja herpes labial, seja herpes vaginal. Então, a sinalização, quando o seu corpo manda ali o problema, está mostrando que o seu sistema imunológico não está 100%. Então, as suas células de defesa precisam ser fortalecidas. E você vai fortalecer a célula de defesa só com uma medicação? Faz sentido isso para vocês? Como que eu vou fortalecer, deixar alguém forte, se eu só dou remédio para essa pessoa? Se eu não coloco combustível nessa pessoa? E o combustível certo, o combustível que a pessoa consiga aproveitar. Então, tudo isso precisa ser observado, tá bem? Então, não tenha receio disso, mas... disbiose, o nome disso é disbiose. E amanhã vamos falar sobre disbiose fúngica e disbiose bacteriana. Bárbara colocou, a pessoa que transpira demais tem a tendência a ter síndrome? Facilita, porque a gente tem bilhões de fungos do lado de fora. Então, se eu tenho uma transpiração excessiva, região da virilha, dos pés, da axila, ou até mesmo a pele mais oleosa, facilita, não quer dizer que vá ter. Depende muito do quadro ali, da imunidade daquela pessoa. Então, o que está acontecendo com o balde dessa pessoa? Esse balde está muito cheio? Há quanto tempo está cheio? Resgato aqui a minha história a vocês. O meu balde foi enchendo, gente, não foi de uma situaçãozinha, alguma coisa, ai, que comi mal, ai, foi uma refeição que eu fiz ontem. Não, foi de toda ali uma infância, uma adolescência que eu comia muito mal, tá? Era miojo, bisnaguinha, leite com chocolate, Cheetos, bolacha recheada. Eu só comia isso. A minha lembrança, assim, de prato de comida com vegetais, eu não aceitava, tá? É claro, gente, que a questão da criança, do adolescente, também a década de 80 não nos facilitou muitas coisas, né? A minha mãe conta que ela colocava aquelas coisas pra gente comer porque ela acreditava realmente nas propagandas de que tinha vitamina dentro, de que fazia bem. Minha mãe dava sustagem, fazia várias preparações ali com beterraba com açúcar para tentar me nutrir, porque eu vivia doente, vivia com micose, com amidalite, e aí isso na fase da adolescência, na fase adulta, veio associado ali com acne persistente, depois com micose e depois o estopim, tá? Então tem toda uma história, uma cronologia que você também tem a sua. Então quando a gente fala de alimentação inapropriada, essa alimentação inapropriada não é a pizza que comeu ontem, um hambúrguer, algo pontual, é uma história, né? E cada um tem a sua, eu tenho a minha também. Inclusive em fase de faculdade, a gente come muito mal. Então, gente, tem toda uma bagagem. E o bom de tudo isso é que a gente tem como se recuperar, a gente tem como fortalecer o corpo. A máquina corpo humano, ela é maravilhosa e perfeita. Nossas células trocam o tempo todo. Então, quando a gente vai lá, nutre, coloca o alimento certo, o suplemento certo, ela se regenera, ela troca, ela se fortalece. Por isso que você machuca e reconstrói. Isso acontece do lado de dentro também. Então, você machucou ali o seu intestino pela presença repetida ali de alimentos que não são legais para o fortalecimento da sua imunidade, o teu corpo tem como reconstruir isso. É igual um machucado. Ele regenera. Só que ele não pode regenerar meia boca. Ele precisa regenerar do jeito certo. Do jeito que não vá abrir essa ferida de novo, tá? E aí que entra a terapia nutricional, tá? Não é dieta. Dieta é o que você está comendo aí hoje. Isso é a sua dieta, tá bem? Há um conteúdo bem legal de infecção urinária no IGTV. Quem quiser ver depois que acabar aqui a nossa live, eu sugiro que resgate essas informações que com certeza irão ajudar. Olha aqui, a rinite, sinusite, enxaqueca. Colocou aqui até em UTI. Micose também, Sheila, que eu confirmo para você, tá? Eu não vou falar nem mais, arrisco dizer, eu te confirmo que você está num quadro de síndrome fúngica, tá? O bom de você saber o que você tem é que você sabe
o caminho a ser seguido. Quando a gente não sabe, então a pessoa que fala que, nossa, nunca havia ouvido falar de síndrome fúngica. Também, gente, em 2008, 2009, foi a primeira vez que eu entrei em contato. E quando eu vi esse conteúdo, eu falei assim, parecia que eu estava em um outro mundo. Parecia que tudo aquilo que eu tinha estudado em 4 anos de faculdade não tinha servido de nada. Era essa sensação que eu tinha, que parecia que eu tinha que limpar a minha máquina e começar a estudar de novo. Não porque não tinha servido de nada, porque foi inútil o conteúdo dos professores, não. É porque eram informações tão diferentes, era um mundo tão diferente do que poderia acontecer com o ser humano, que só aquela questão do ganho de peso, do que a gente vê com mais frequência na nutrição, aquilo já tinha rompido ali a corda, né, para me mostrar que a nutrição era muito mais profunda e que exigiria eu estudar muitos e muitos anos ali para compreender detalhes do que pode ser feito aí com o poder do alimento. É essa sensação que eu tive. Por isso que passaram-se 11 anos e eu estou aqui falando hoje com vocês sobre isso e eu aprendo a cada dia mais e mais, porque a ciência da nutrição não para e isso é bom. Por isso que eu digo a vocês que nós estamos numa fase que nos favorece ter os suplementos, os alimentos aí a nosso favor para a gente poder se recuperar. A gente tem informação, só falta a ação. Com a ação a gente consegue tratar. Ó, há muitas queixas aqui de vocês associando problemas respiratórios, né, e problemas alérgicos à candidíase, alterações de humor, a micose, é isso mesmo. Tem pessoas, Sheila, eu preciso ter todos os sinais e sintomas? Então, quando você escuta eu relatar diversos sinais e sintomas, você não precisa ter todos e você não precisa esperar ter todos para ter a sua tomada de ação. A pessoa pode ter 3 sinais e sintomas, pode ter 10, pode ter 20, tá? Depende da história da pessoa. Tem pessoas que podem ter apresentado esse quadro de síndrome dos últimos 30 dias para cá. A pessoa tinha uma vida muito saudável, muito estável, mas aconteceu algum episódio muito, muito diferente na vida dela que levou ao quadro de síndrome fúngica, tá? Então é algo ali que aconteceu dos últimos 30 dias. Ou a pessoa que quer prevenir um quadro de síndrome fúngica. Esse conteúdo serve também para prevenção. Se eu consigo fazer isso, melhor ainda, tá? Mas normalmente a gente trata quando a gente está na dor, né? Não por amor. Infelizmente a gente espera a dor chegar e isso aconteceu também comigo. Se está acontecendo com você, tudo bem, tá? O problema é continuar com a dor e achar normal conviver com a dor. A Dei colocou, é possível ter a síndrome por ano? Sim, é possível. É possível, tá? É esse exemplo que eu acabei de dar, 10, 15, 20 anos ou a vida toda, desde da concepção, desde a pré-concepção ali na barriga da mãe. Porque os óvulos, gente, questão de curiosidade aqui, os óvulos que estão dentro da gente, eles já foram produzidos dentro da barriga da nossa mãe. Então, eu, Sheila, tenho óvulos que foram produzidos lá dentro da barriga da minha mãe. Então, tudo aquilo que minha mãe se expôs impactou a minha vida e também a próxima geração. Ah, quer dizer que impactou e não tem como consertar? Olha que maravilha, tem como consertar. E aí é desativar os gatilhos, tá? Quando eu desativo os gatilhos, eu cuido da próxima geração e cuido de mim também, porque se eu desativo o gatilho, eu não deixo ali o despertar da doença acontecer. Maravilhoso, né, gente? Fico até arrepiada falando isso. Coisa linda. Hoje o tema é específico para que vocês entendam o que é a síndrome fúngica. No resgatar das semanas, eu vou entrar em detalhes sobre alimentação, sobre como tratar, tudo isso. Eu sugiro que quem quer se aprofundar realmente, quer absorver o conteúdo gratuito, quer baixar os materiais, faça a inscrição do desafio que vai começar no dia 18. Então, eu vou colocar bastante informações lá de forma gratuita para que você entenda o seu ponto de partida, para que você já saiba os primeiros passos para iniciar o tratamento de uma síndrome fúngica. Ou para você que não sabe ainda se é isso que tem, para você resgatar a sua história e organizar a sua cronologia, os seus sinais e sintomas. Então, eu sugiro que faça a inscrição, tá? No link do perfil, que vai ajudar bastante. É gratuito, gente, não tem custo, tá bem? O conteúdo que é pago, que é o método, vem depois para quem se interessar. Aí é uma outra parte, que você não é obrigada a nada. O conteúdo gratuito é esse que eu ofereço aqui a vocês todos os dias, inclusive na semana do desafio.
e que se você teve o seu despertar aí, virou uma chave e aquela nuvem escura que estava tampando o seu caminho para você se sentir melhor, que você achava assim, ó, já fiz de tudo, ou nem sei para onde eu vou, o que é isso que está acontecendo comigo agora. Então, essa neblina aí vai ser cada vez mais afastada com o desafio que começa dia 18, tá bem? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas de vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Eu tento passar aqui para vocês de uma forma bem simples, com pouquíssimos termos técnicos, para que realmente fique claro. É para dar aquela sacudida das informações que muitas vezes estavam ali bagunçadas do quebra-cabeça e para juntar, né? Então a gente vai pegando as peças do quebra-cabeça e vamos juntando juntos, tá? É essa a ideia. A Health colocou como diferenciar disbiose de síndrome fúngica. É o tema de amanhã. Disbiose bacteriana e disbiose fúngica. Sheila, eu posso ter os dois? Sim, tá? Já adianto que sim. A mensagem de hoje aqui para vocês é: pare um tempo, resgate os seus sinais e sintomas. Se você quiser fazer os testes certinho, faça a inscrição no desafio que vai começar dia 18, mas o que eu quero mostrar com esse conteúdo inicial do que é a síndrome fúngica é que um conjunto de coisas que estão acontecendo no seu corpo, do lado de dentro e do lado de fora, não está isolada, não começou ali na parte do corpo que está te incomodando mais, seja estético ou seja de doença, e isso começa a nível intestinal. É uma briga, uma batalha que está acontecendo no seu intestino. E que é natural ter bactérias, ter fungo nesse intestino, mas o que não é natural é ter um super crescimento de más bactérias e de fungos. E é isso a síndrome fúngica, é o super crescimento de fungos, e a síndrome fúngica leva a diversos outros sinais e sintomas que cada pessoa tem um despertar diferente. Não é uma doença que é igual para todo mundo. Cada pessoa é única e vai ter o seu órgão de choque diferente. Por isso que algumas pessoas desenvolvem um quadro de doença autoimune, outras não. Por isso que algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas e outras não. Por isso que eu desenvolvi muita questão respiratória, tinha muita tosse alérgica, acne, eczema, micose, ganhei peso, e talvez isso não esteja acontecendo com você. Você tenha perdido peso, tenha candidíase, tem uma alteração intestinal, ou às vezes não tem nenhum problema no intestino, porque às vezes a pessoa fala assim, Sheila, meu intestino funciona ótimo, eu vou no banheiro, tenho sensação de esvaziamento ali 100%, não tenho nada no intestino, eu acho que o meu problema não é intestino, não é disbiose, crescimento fúngico no intestino, mas não necessariamente o seu órgão de choque vai ter um impacto ali no funcionamento do seu intestino. O meu sempre funcionou bem. Eu nunca fiquei constipada, exceto, lógico, numa viagem, alguma coisa muito específica que muda ali a rotina, ou passa do horário, né? Às vezes passa do horário de ir no banheiro, você não segue ali a sua rotina, o seu hábito tradicional. Mas o órgão de choque de cada pessoa, o despertar é o que vive dentro do intestino, não é a sensação que você tem no seu intestino, tá bem? Então esse foi o Explicando a Síndrome Fúngica de hoje, o que é síndrome fúngica. À noite tem conteúdo também às 7h59 da noite, então vamos nos aprofundar, vamos entrar juntos nessa, que já vai começar a semana de desafio. Então entra lá no link do perfil se você quiser participar, fazer os testes e ter acesso ao conteúdo gratuito, que são os primeiros passos para você sair aí dessa neblina que está atrapalhando a sua vida e que você não precisa viver assim, tá? Eu te adianto que há uma vida bem nutrida, que é bem melhor, e eu te convido a participar, a vivenciar isso ainda em 2021. Então espero vocês à noite às 7h59. Um beijo, gente, ótimo dia para vocês.